Olá! Vamos estudar a Bíblia? Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te engrandecerei o nome, e te abençoarei. Sê tu uma bênção. Louvado seja Deus! Estamos estudando a história de Israel. O tema de hoje, os patriarcas. Bem querido, bem querida, já pode aí deixando o seu like, inscreva-se no canal, por favor, compartilhe o vídeo. Você ajude o nosso canal compartilhando, fazendo o seu comentário e também deixe seu like para que a gente possa entender que você está gostando e o YouTube possa empurrar esse canal para frente. Que Deus seja louvado. Vamos então estudar a história do povo de Deus, a história de Israel. O que temos diante de nós é uma história belíssima e que culmina então com a chegada do grande e maravilhoso Messias. Mas, querido, querida, o povo de Israel passou por vários períodos, por várias fases, e nós pretendemos, em nossa série, contar então algumas coisas que o povo de Israel passou, sendo que a fonte primária de todas as coisas é a Bíblia, é a palavra de Deus, com o contexto da história. Bem, podemos perceber, querido, que a Bíblia não deixa nada de fora. A Bíblia aponta a geografia, a estrutura política, a Bíblia aponta para a organização da sociedade, a Bíblia aponta para a economia que se desenvolvia naquela região. E por isso é muito importante conhecer essa história com o contexto da Bíblia. Bem, vamos pensar que Abrão recebeu um chamado muito especial. Estamos estudando hoje, para você que está começando aí agora, que está chegando aí agora, estamos estudando a história de Israel e o tema de hoje é os patriarcas. Bem, quem eram os patriarcas? Os principais patriarcas eram Abraão, Isaque e Jacó. Podemos dizer que os patriarcas eles se desenvolveram até Moisés e até mesmo Josué, mas os três principais patriarcas são Abraão, Isaque e Jacó. Bem, tudo começou quando Deus então chama Abraão para que ele pudesse então desenvolver o seu ministério. A Bíblia ela é interessante, ela começa a partir de um ponto geográfico. Ela não começa no nada, no vazio. A Bíblia é de fato uma fonte histórica. Ela começa a dizer que Abrão estava em Ur dos Caldeus na Mesopotâmia. Então temos aí como contexto histórico a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, então, ali era um dos lugares mais interessantes da época. A palavra Mesopotâmia vem então da articulação da palavra meso, que significa meio ou entre, com a palavra potâmia, que significa pótamo, água. E daí então entre rios, porque a Mesopotâmia surgiu entre os rios Tigre e Eufrates. E é importante, queridos, porque a história nos diz que foi ali que as primeiras civilizações assentaram-se como sedentárias e conseguiram então desenvolver ali o seu primeiro surto urbanístico. Dali a Bíblia diz que sai Abrão. Abrão sai de Ur dos Caldeus, que fica justamente na Mesopotâmia. Então nós temos um ponto de partida geográfica. A Bíblia não apresenta as coisas de forma
no vazio, mas ela apresenta a partir de um ponto geográfico em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, começa a história de Abraão. Bem, podemos pensar, queridos, que do ponto de vista político, ali na Mesopotâmia se desenvolveram então vários povos com formas de governo bem distintas. A princípio eram cidades-estados independentes. E essas cidades-estados independentes, elas muitas vezes concorriam entre si. Ali haviam os povos sumérios, acadianos, assírios, babilônicos, e eles estavam ali em uma concorrência tremenda nessas cidades independentes. E chega um momento que se estabelecem então impérios. E dali surge o império, grande império acadiano, o império assírio e mais tarde o império babilônico e depois mais tarde então o império neobabilônico. Bem, é dali que começa a história do povo de Deus, é dali que começa então Abraão a se desenvolver, o ponto de partida. Mas Abraão, desse ponto de partida geográfico, ele vai a uma meia-lua que chamamos então do crescente. Então, o crescente fértil é a região em que Abraão peregrinou, viveu durante toda a sua vida. Ele foi até o Egito e voltou, e ali peregrinou por todas aquelas terras de Canaã e desenvolveu então ali a sua vida e desenvolveu então a vida a partir dele, dos seus descendentes. Bem, daí, queridos, temos que a forma de governo dos mesopotâmicos era uma forma de governo, então, de reis, umas cidades-estados independentes, ou então imperadores, mais tarde, com o desenvolvimento desses impérios. E na família de Abraão, a forma era o patriarcado. Por isso, então, nós começamos a história de Israel com os patriarcas, porque o patriarcado era algo muito interessante. Monarquia, ali você tinha, sem sombra de dúvida, a figura do rei como principal, e era um déspota, ninguém podia realmente questioná-lo. Mas em Abraão nós tínhamos uma família e o pai da família era o chefe do clã, era o chefe então que organizava a sua família e ela então o seguia. Nós tínhamos então essa organização, essa forma de organização política, era a predominância então, tanto Abraão como Isaac, como Jacó, foram os patriarcas, os governantes da sua família e de seu povo. Bem, seguindo, nós podemos pensar em uma organização social. Enquanto na Mesopotâmia se desenvolvia então essa organização social, ali a pirâmide era representada primeiramente pelo rei e sua família, o imperador e sua família, seguido então pelos religiosos. Um detalhe importante é que na Mesopotâmia o rei era uma espécie de sacerdote, era um rei e sumo sacerdote. E ali era seguido então pelos militares, proprietários de terras, comerciantes, e aí nós tínhamos então todo aquele grupo que trabalhava na agricultura, os camponeses, e por fim os escravos. Então nós temos essa organização social também na família de Abraão. Nós temos o patriarca, seguido então da sua esposa e filhos, sua família, e aí nós temos os servos que estavam então divididos em grupos bem específicos. Haviam aqueles servos que cuidavam dos afazeres da casa, podemos citar de Agar, né, que é uma personagem que vai aparecer, que se envolve também com Abraão, sendo então, passando a ser uma de suas mulheres, a mãe de Ismael. Temos outros personagens importantes, como o servo, que é o Eliezer, que é uma espécie de mordomo, que é o líder de todos os seus servos. E aí nós temos também os pastores de Abraão, que trabalhavam ao seu redor. E temos aquele grupo específico de homens que faziam uma espécie de segurança de Abraão. Então nós tínhamos essa organização também social na vida de Abraão, na família de Abraão, que ali compunha, por assim dizer, os patriarcas, a origem do povo de Deus. E isso se sucedeu também com Jacó, se sucedeu até Jacó, né? Com Isaac foi a mesma coisa, a organização então muda-se então de Abraão para Isaac, e então a sua esposa e filhos, e aí então
vai o seu clã organizado da seguinte forma: os servos de casa, os servos então pastores e aqueles que estavam para a sua segurança. Então, formando assim o seu clã. A mesma coisa aconteceu no período de Jacó, quando Jacó então ele adquire família depois de toda aquela história que Jacó se envolve com seu irmão e que ele usurpa a sua primogenitura. Tudo isso nós conhecemos a partir da Bíblia. Então Jacó se estrutura como família num determinado momento, uma família diferente, porque ele tinha 4 esposas e tinha então 13 filhos. E ali essa família é organizada, então seu clã também é organizado ali com servos, com pastores e também com um grupo que faz a sua segurança. Bem, aí então temos a organização social das famílias dos patriarcas. Seguindo aí, nós temos a parte cultural. Como era então a cultura daquela época, do mundo contemporâneo, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que foram os originadores do povo de Israel. Como nós tomamos por base a Mesopotâmia, que era então o berço da civilização na época, podemos dizer que a sociedade mesopotâmia também era dividida de uma forma muito interessante, tendo ali o rei sacerdote na parte principal. Em termos de cultura, nós temos o desenvolvimento dos templos, temos o desenvolvimento dos palácios, dos zigurates, e ali, queridos, nós temos toda uma beleza de arquitetura, nós temos um grande desenvolvimento em termos culturais, de leis, inclusive códigos civis, um dos mais antigos códigos civis, o Código de Hammurabi, nós temos ali, conhecido como Lei do Talhão. E aí, queridos, nós temos também o desenvolvimento da escrita. Já nesse tempo se tinha as escritas cuneiforme, que eram feitas então em tabletes de argila, acunhado com um instrumento de metal para então fazer em forma de cone aqueles símbolos que significavam então letras e palavras. E aí, queridos, nós tínhamos uma comunicação muito interessante nesse tempo em termos de cultura. Foi lá onde se inventou a roda, foi lá onde se desenvolveu a primeira organização de sociedade, de cidade. Então, é um projeto cultural muito importante a Mesopotâmia. E Abraão, que ao contrário dos mesopotâmicos era nômade, desenvolvia a sua cultura com moradas em cabanas ou tendas, e ali, então, com seu grupo familiar, havia então entre os patriarcas a questão de casamento entre família. Isso sucedeu com Abrão, que casou então com uma espécie de meia-irmã, Sarai, e sucedeu também com Jacó, com Isaac, que casou-se também com Rebeca, que era uma parenta, uma prima, e o Jacó também casou-se com uma prima chamada então Raquel e sua irmã Lia, e tudo isso fazia parte do processo cultural que estava sendo implantado ali na difusão e no início de uma sociedade, queridos. Podemos também apontar a economia, enquanto a Mesopotâmia desenvolvia então a agricultura e a pecuária e o comércio. Ali então o primeiro movimento que houve de agricultura, o assentamento, se tornaram então sedentários e por meio do rio Tigre e Eufrates facilitava então a sua vida no aspecto da agricultura e da criação de animais. Então nós temos Abrão vagando daqui e dali, mas também sendo uma espécie de criador de animal. A sua economia era agropastoril e ele cuidava então como pastores dos animais, mas também em algum momento ele plantava em determinado lugar. Isso aconteceu com tanto Abraão quanto Isaac quanto Jacó, e então colhiam bastante, e isso era muito importante. Além disso, a gente percebe que Abraão, Isaac e Jacó também eram comerciantes e lidavam com venda e compra naturalmente de especiarias e também venda
e compra de animais que fazia então parte do seu dia a dia de trabalho, do seu dia a dia econômico. Então podemos perceber, queridos, como foi importante a implantação então dessa família para o desenvolvimento então do que mais tarde seria a nação de Israel. Podemos citar também a questão da religião. Então, na religião, ao contrário dos mesopotâmicos, que eram politeístas e adoravam várias espécies de deuses, e haviam então divindades para cada coisa, nós temos então Abrão e o seu grupo também, o Isaac, o Jacó e toda a sua família, numa cultura chamada monoteísta, apenas um Deus invisível, que não era representado por imagem, ao passo que na Mesopotâmia os deuses eram representados por imagem e eram representados por seus templos e eram representados então por toda aquela forma de vida que eles tinham, ao passo que em Abraão as coisas eram totalmente diferentes e o seu Deus era invisível e ele representava no máximo um altar que era feito então de pedra bruta. Então nós temos aí uma diferença, mas temos um pano de fundo: Abraão, Isaac e Jacó. Então, queridos, a vida de Abraão se desenvolve ali no deserto. Nós conhecemos a história de Abraão. Ele tem então o seu filho Isaac, que é o filho da promessa. O Isaac então casa-se com Rebeca e mais tarde tem Jacó e Esaú. Os dois vão lutar pela questão da primogenitura, mas a bênção fica de fato com Jacó, mesmo que ele tenha usurpado de maneira indevida. Ele prestava mais atenção a esse tipo de coisa. E aí nós temos, queridos, Jacó passando 20 anos com seu tio Labão e volta, reencontra com seu irmão, faz as pazes e segue então com seu clã. E chega um momento que esse clã cresce muito, são 13 filhos, e os filhos mais queridos de Jacó é José e mais tarde o Benjamim. Então, queridos, Jacó dá a José uma série de privilégios que seus irmãos acabam então tendo inveja dele e acabam por tentar matá-lo e por fim resolvem vendê-los para os ismaelitas. Esses vendem para o Egito e José fica no Egito. E então essa é uma parte da história que contaremos depois em nossa sequência, mas queremos ficar até aqui com os patriarcas. Então esse foi o período dos patriarcas até Jacó, e Jacó então cumpriu o seu papel, e nesse momento Jacó tem um clã de muitas pessoas, de dezenas de pessoas que o servem, que o acompanham, e ele desenvolve então um trabalho belíssimo, e esse é o embrião, esse é o começo da família de Israel. Esse é o começo do que nós podemos chamar da história de um povo chamado Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. E aí, queridos, nós vamos continuar essa história então no próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, que Deus te abençoe ricamente. Continua essa história. Sabe, queridos, Deus chamou Abrão para ser uma bênção, chamou Abrão para começar então uma história. Deus também chama você, Deus também chama a mim, para que nós possamos ser uma bênção em suas mãos. Não quer você ser uma bênção? Se esse é seu desejo, ore comigo. Eterno Deus, que a sua bênção seja sobre nós e que nós sejamos uma bênção para outros, em o nome de Jesus. Amém.